Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Aproveitando uma manhã de sábado, né? Após molhar minhas plantas aqui, eu quero deixar um vídeo curto para os irmãos aí do outro lado, nossos irmãos inscritos, fazer comparações e fazer meditações acerca desse tema. Meu querido, esse tema é muito recorrente, principalmente pelos ensinadores, pregadores da graça, né? Nós debatemos muito sobre isso. É a questão sobre o dízimo. O dízimo, essa é uma palavra que ela é traduzida do hebreu, não é? E marzé, esse verbo dízimo. Então, esse dízimo, ele era a sétima parte da produção, né? Que era separado e para fazer uma oferenda religiosa. É oferenda mesmo, não cai, assim, esse tema não é negativo, né? Que muita gente, quando a gente lembra ou pronuncia o verbo oferenda, muita gente pensa logo em coisas, né, de outro mundo, ou coisas, né, que é antibíblico. Não, esse termo, meu querido, oferenda, é oferta, é um sacrifício. Então esse 10%, a décima parte da produção agrícola, né, que era colhido ali em Israel, era para levar para o templo para sustentar a classe ou a tribo levítica. Você vai ver isso em Gênesis 14, 18, 20, 28, 20, né, e por aí vai. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, e Hebreus também 7, 5 e 9. O comentário que eu quero fazer sobre esse assunto dízimo é o quê? Que é a primeira manifestação, não é, do pagamento de dízimo, a oferta feita por Abraão a Melquisedeque, não é? É relatado ali. Então, quem era Melquisedeque? Melquisedeque, ele era um personagem que às vezes, né, ele prefigurava a pessoa do Messias, que era o rei de Salém e também sacerdote. Posteriormente, né, Jacó também reafirma pagar dízimo por todas as coisas que Deus lhe havia proporcionado. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê-se ali uma preocupação dos fariseus com o pagamento de dízimo. O que acontecia ali? Eles eram tão preocupados com essa questão que eles, ao encontro que tiveram com Jesus, chegaram ao extremo de recolher até da erva nascida nos seus jardins. Já quando você depara com Deuteronômio, vem um manifesto de que os dízimos são os produtos da terra. Por exemplo, está escrito lá, servirá uma vez a cada 3 anos para as despesas de peregrinação. Uma vez que cada 3 anos ao sustento dos pobres. Não é? Então o livro de Números fala de um dízimo completamente diverso, que era um imposto devido aos levitas, do qual estes separam a décima parte para oferecer aos sacerdotes. Retornando ao Novo Testamento, meus queridos, quando a gente retorna ao Novo Testamento, uma vez que o sacerdócio é universal, o dízimo passa a ser uma oferta voluntária daqueles que mais possuem, a fim de socorrerem os irmãos que menos têm, ou que menos tinham, não é? Então, no Novo Testamento, não há dízimos, né? Não há dízimo no Novo Testamento, assim como não há circuncisão. E inclusive outros aparatos também que existiam na lei, em graça, não tinham mais. Então, toda a doutrina dos dízimos se baseia em textos do Antigo Testamento. Não há um só tema sobre dízimo baseado no Novo Testamento. Então, toda a doutrina dos dízimos se baseia em textos do Antigo Testamento. É na lei, não contanto com respaldo da graça. Não tem como você falar em dízimo sem recorrer à velha aliança, ao Velho Testamento. Entendeu, meus queridos? Então, como nós sabemos que a lei, Cristo veio cumprir para depois abolir. Não é? Então, para você que ainda tem dúvidas sobre pagamento de dízimo em dinheiro, recorra à Bíblia, meu querido. Recorra à Bíblia. Nós, os preteristas, a gente não ensina nada
daquilo que não está escrito. Pelo contrário, a gente só fala daquilo que está escrito. Então, pesquisa aí, quando você puder, sobre o Concílio de Nicéia, tá? Quem que reestruturou de novo a igreja como se fosse templos, não é? Depois você pesquise muito, estude muito sobre o assunto dízimo, e você vai ver como que começou essas aberrações e como que persiste até hoje. Então não tira sua dúvida com pregadores, ensinadores, não. Tira sua dúvida com a Bíblia, com aquilo que está escrito. Tá bom, meus queridos? Eu sou Alberto Lírio e que Deus continue te abençoando e abrindo a sua mente, que é muito importante. Tá bom? Quando você se depara com o assunto dízimo, baseado em Novo Testamento, não existe. Aí você pergunta aos líderes, e aí líderes, o que que vocês me dizem? Eles ficam calados. Porque quando eles mencionar Coríntios capítulo 9, versículo 9, ou 9, 6, aquilo ali não era dízimo, era colheita para os pobres e não dízimo. Tá bom, meu querido? Graça e paz e tenha um bom dia em nome do nosso Criador. Amém.